Oi, pessoal. O conteúdo de sociologia dessa unidade vai ser política, tá? Nós não vamos estudar tudo sobre política, vamos fazer alguns recortes que cabem a esse conteúdo dessa unidade e que a base curricular comum exige, ok? Política, para quem não compreende, é a ciência que estuda a organização, a direção e a administração das nações ou estados. E aí a gente vai estudar um pouquinho sobre alguns desses conceitos, tá? O slide não vai ser totalmente trabalhado nessa aula, por conta do conteúdo que é extenso, e a gente vai ver alguns trechos e conversar, ok? Lembrando que eu vou estar sempre enviando para vocês a resposta das dúvidas que vocês tiverem, vocês colocam lá no formulário, tá? E periodicamente eu estou sempre dando uma olhada, já que nem todo mundo está respondendo o formulário rapidamente, eu aguardo visualizar para poder responder uma certa quantidade de perguntas. Poder. Poder é a força que permeia as relações sociais desde o início da sociedade humana, tá? Ela se expressa-se pelo embate, pelo confronto, né? Se há o poder em uma parte da sociedade, é porque a outra é submetida, tá? Ela pode ser simples entre dois indivíduos ou complexa, quando a gente tem grupos de indivíduos. Ou, por exemplo, no caso de uma empresa, em que você tem poder sobre uma pessoa na sua posição dentro da hierarquia da empresa, mas tem alguém acima de você também nessa hierarquia. Então, você vê aí uma certa complexidade nas relações. Aí a gente pode também elaborar, né, a ideia não só de uma empresa, mas de uma cidade e de um país. As formas de exercício do poder. Existe o poder econômico, como é o caso da relação entre o patrão e o empregado, a questão do poder ideológico, dos meios de comunicação ou de religião sobre o indivíduo, né? Sobre o que você pensa, que você ouve a informação, recebe a informação, e conforme você elabora ela, você está sendo submetido à influência, tá? E essa influência aí é uma forma de poder. O poder político, que se vale de instrumentos e de técnicas para influenciar, onde a gente também tem uma certa ideia de ideologia também, é um pouquinho mais complexo isso. Então, a gente tem, por exemplo, partidos ou candidatos que têm influência sobre os eleitores, tá? E a possibilidade do poder político permitir o uso da força legítima. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso depois, tá? Em sociologia, o estudo é feito sobre o exercício legítimo do poder, chamado por Weber de dominação. A dominação tradicional é aquela que existe uma crença que é transmitida através das gerações e que dão a esse grupo poder sobre o outro. Então, há um domínio de um grupo sobre o outro. Aí a gente tem, por exemplo, no período feudal, o clero tinha uma influência religiosa, os nobres tinham poder econômico e político sobre os servos. A ideia do poder da dominação patriarcal. O homem tem poder sobre a mulher. O coronelismo, que é a questão de o cara é rico, ele é dono de terras, ele tem influência política por conta disso, e todo mundo que é empregado dele tem que votar de acordo com o que ele decide, que era o que acontecia na época do Brasil republicano inicial, né? Dominação carismática é a crença na qualidade excepcional de um indivíduo. Temos na história, né, casos como, por exemplo, Getúlio Vargas, que vai viver 15 anos no poder no Brasil, influenciando, se impondo com essa crença de que ele era um líder. Ele não era simplesmente o presidente do país, ele era um líder, ele representava um poder acima, sobrenatural até. Né? Tanto que quando ele suicida-se, há uma comoção social no Brasil tremenda. Milhares de pessoas vão às ruas, né, fazer uma passeata para assistir, para visualizar o corpo dele no velório. Juscelino Kubitschek vai ter também essa influência, e esse grupo de presidentes no Brasil, eles recebem o nome, inclusive, de populistas, porque eles fazem uso, né, dessa dominação carismática que eles têm. A gente poderia trabalhar outros exemplos, mas como eu estou dando exemplo histórico, e a atualidade não é história, a gente não vai entrar nesse item, ok?
Dominação racional legal. Essa dominação ela tem base em regras e normas convencionadas e seguidas por todos sem distinção. Então, nós temos lá na burocracia de uma empresa. Se você for ser atendido numa loja, você vai buscar o gerente. Então, você tem ali uma dominação, tem uma pessoa que representa a liderança, aquela dominação ali naquele espaço. Você não consegue resolver com o vendedor, você vai em busca do gerente. Numa empresa estatal, qualquer que seja ela, vamos ter também essa mesma circunstância de burocracia. E na democracia moderna, nós temos toda aquela estrutura que a gente vai estudar também nessa unidade. O que é o Estado? O Estado é uma entidade com poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada. Numa nação, o Estado desempenha funções políticas, sociais e econômicas. Entenda que Estado aí não é governo. Estado é a estrutura que já existe, que tem os cargos que são ocupados por pessoas. Essas pessoas que têm fase, que entram porque são eleitas e se estabelecem por um tempo ali, nós chamamos de governo. A estrutura que já existe, independente desse governo que entra e que sai, nós chamamos de Estado, ok? Então, a gente tem formas de governo, monarquia e república, e sistemas de governo, presidencialismo e parlamentarismo. O que é interessante que vocês têm que entender é que essas quatro, elas podem ser combinadas. Por exemplo, na Grã-Bretanha, que é o Reino Unido, existe a monarquia parlamentarista. No Brasil, hoje, nós temos uma república presidencialista. Mas já houve fase na história do Brasil que era uma república parlamentarista. Então, há, sim, a qualidade de ter essas combinações entre elas. As formas de participação política, elas estão principalmente relacionadas ao surgimento dos partidos. Então, pelo mundo, nós temos o histórico de um país que só tem um partido, que é o monopartidário, o bipartidário e o multipartidário. O Brasil é o caso de uma estrutura multipartidária. Os Estados Unidos, embora não seja proibido outros partidos, mas é um sistema que é basicamente bipartidário, porque você nem ouve falar dos outros partidos. Só tem o básico dos dois, que são os mais importantes, que colocam representantes no alto escalão, né? Que é o republicano e o democrata lá. Né? E o monopartidário, como exemplo, a gente pode dar na China, por exemplo, que só tem um partido, que é o Partido